E a performance de Branca de Neve ficou bem abaixo das expectativas mais pessimistas da Disney. O que aconteceu? Vamos fazer um raio-x? Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, bora falar mais uma vez de Branca de Neve, porque tivemos os números do primeiro fim de semana, fiz vídeo aqui das bilheterias, e agora eu quero entrar mais um pouquinho nesse assunto, pra gente entender o que está acontecendo, e porque esse live action da Disney, uma princesa muito famosa, muito celebrada, importante para a história da Disney, flopou. Flopou por quê? Pablo, por que flopou? Tá no primeiro fim de semana ainda? É porque as perspectivas não são nada boas. Mufasa estreou com 35 milhões de dólares, mas estreou no fim do ano. Estreou num período mais aberto às idas ao cinema. Estreou sem muito alarde, mas foi aos poucos fazendo a sua bilheteria. Mesma coisa para Elementos, da Pixar, que foi um outro exemplo de um filme Disney que estreou mal, mas conseguiu aos pouquinhos ir comendo pelas beiradas. É difícil para Branca de Neve fazer isso. Primeiro porque o filme não é um completo desconhecido e que surgiu do nada nos cinemas. É um filme que já vem sendo aguardado há algum tempo. Então aquele fator de vamos ver esse filme que ninguém estava esperando não existe. Segundo, está sendo lançado em março, que não é uma data tão nobre assim. Daqui a pouco, por exemplo, estreia Minecraft, que vai disputar espaço com Branca de Neve. Então eu acho que Branca de Neve, para conseguir o que Mufasa fez, vai ter que dar muita sorte. Vai ter que ter uma ajuda divina para fazer isso. E eu não acho que a Disney quer dar ajuda divina para esse filme mais. Desde a pré-estreia, que a gente teve um período de pré-estreia reduzido, tempo de tapete vermelho reduzido, talvez por medo das atrizes, vou falar daqui a pouco isso aí. Teve também o embargo aumentado, não se podia falar de Branca de Neve até poucas horas antes da estreia do filme. Tudo isso contribuiu para dar essa impressão de que a Disney perdeu a fé no seu próprio live action. Live action esse que foi anunciado há muito tempo atrás. Esse filme já está há uns 6 anos em produção. Em 2020 foi anunciado oficialmente para o público Branca de Neve. E a partir daí nós tivemos a confirmação da Rachel Zegler como protagonista, como a Branca de Neve, que gerou imediatamente um desconforto em certas camadas mais vocais na internet, que acharam um miscast, que acharam uma contratação um pouco duvidosa, principalmente por conta do nome da personagem, da Branca de Neve, que tinha pele branca com a neve, e aí colocaram uma atriz latina, que embora fosse muito talentosa, uma grande cantora, uma estrela, não era exatamente quem as pessoas imaginavam de primeira, quando imaginavam a Branca de Neve, né? Mas tudo isso, eu acho que passaria. Porque aí depois teve a confirmação da Gal Gadot como a Rainha Malvada, e a Gal tem essa dificuldade em atuar, que a gente conhece, ela é muito bonita, ela é muito linda, ela é muito estilosa, mas para fazer carão ela é ótima, mas para interpretar uma personagem que teria roubos, talvez fosse demais pra Gal. Mas tudo isso passaria, se não fosse a pandemia. A pandemia atrapalhou os planos de Branca de Neve demais. Por quê? Deu tempo. Se você pegar 2 filmes aí que fizeram muito sucesso, e que também são filmes que têm essa mensagem também de empoderamento feminino e tal, que alguns canais da internet não conseguem engolir, foi Barbie e Wicked. Qual a diferença? Barbie e Wicked foram lançados quase de surpresa. Quando saiu, já foi. Barbie chegou, pá, sucesso. Wicked chegou, pá, sucesso. Ninguém viu onde vinha. Você não via falar de Wicked antes de Wicked estrear. Mas Branca de Neve não. Branca de Neve teve problemas de produção, teve o adiamento devido à pandemia, de parar tudo, de reescrever, aí teve depois greve de roteiristas, teve depois greve de atores. Tudo isso deu muito tempo para que fosse construído um ambiente de péssimo acolhimento para Branca de Neve. Mas tudo isso passaria se não fossem as declarações das atrizes. Vamos falar primeiro da Rachel Zegler. Ela é uma garota vocal sobre questões modernas da humanidade. Progressismo, esse tipo de coisa. E ela não esperou nem um pouquinho para dar uma entrevista para Variety falando que a princesa dela, a Branca de Neve, não ia ser a Branca de Neve do filme de 37.
que isso precisava ser atualizado, que não seria uma princesa que precisaria do príncipe encantado, não seria uma princesa que ficaria só cantando e cuidando dos animaizinhos, cuidando da casa dos anões. Ela ia ter um protagonismo, ela ia lutar pelo reino dela, pelo povo dela e tal, blá, 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 blá. Isso também gerou aquela controvérsia. Pô, estão mudando a história original. Não que eu ache que a história original devesse ser transferida exatamente para o live action. Todo live action tem uma certa atualização, e precisa ter essa atualização para um novo público, para uma nova criança, que tem outras referências, que tem outras, que vivem em outro mundo. Uma atualização tem que ser feita, todo bom live action tem essa atualização. Mas agora, não pode deixar o original se perder. Não pode questionar o original, não pode radicalizar em negar o original. E isso a Rachel Zegler fez. E aí piorou a situação dela. O que ela deu? Ela deu justamente a munição que os caras queriam para queimar o filme. Você não viu a Margot Robbie falando que a Barbie era uma fútil antes do filme Barbie sair? E mesmo o Wicked, a polêmica da Cynthia Erivo, ela foi tão em cima do lançamento do filme que quase não deu espuma. No caso de Branca de Neve, não. O filme ficou muito tempo antes de ser lançado. E essas palavras todas da Rachel Zegler, e depois tem a eleição do Trump, que não ajudou nada, onde ela virou e falou que o eleitor do Trump não vai ter sossego, que o eleitor do Trump precisa sofrer. Ela foi nas redes sociais, depois pediu desculpa quando deram um puxão de orelha nela. Falou, garota, porra, tem um filme vindo aí, né? Republicanos também compram ingresso, fazendo aí a menção, a famosa frase do Michael Jordan, que os republicanos também compram tênis, então não vou me posicionar politicamente. E falaram isso pra ela. Ela foi, pediu desculpas e tal, mas ela sempre tinha alguma coisa que gerava algum desconforto, que gerava alguma rejeição ao filme. O caso da Gal, aí pode ser até que parte dos inscritos aqui no canal mais conservadores falaram, não, mas a Gal tava certa, a Rachel Zegler que tava errada. Porque a Gal, ela deu também declarações sobre a questão palestina. E que ela deu suporte às tropas israelenses que estavam tentando libertar os reféns que estão presos na faixa de Gaza. Eu acredito que a Gal não seja a favor de genocídio, a favor de que se matem crianças, se bombardeiem hospitais, mas ela, como israelense, achou natural apoiar o povo dela, apoiar a libertação dos reféns, não o extermínio dos palestinos na faixa de Gaza. Não é isso que ela disse. Mas, claro, serviu para dar munição pro outro lado. Então, Branca de Neve tinha inimigos dos dois lados. E se você olhar um post falando mal da Rachel Zegler, que o único mal que a Gal Gadot fez foi ser israelense. Aí você vai ver um post do outro lado dizendo assim, o único mal que a Rachel Zegler fez foi ser morena. Então é a mesma... Olha como é que dois lados com narrativas opostas usam o mesmo texto para falar a mesma coisa. Então tinha inimigo para tudo quanto é lado, tinha problema para tudo quanto é lado. Aí reshoots, aí teve incêndio na produção, aí teve 1 bilhão de problemas que prejudicaram demais esse filme. E nós temos esse resultado todo. Mas nada disso teria algum problema se Branca de Neve conseguisse encontrar o público latino. Que ao você escalar uma atriz latina para fazer a Branca de Neve, você supõe que esse aceno à comunidade latina vai render frutos. Se você abrir o demográfico desse primeiro fim de semana, você vai descobrir que a comunidade latina não foi a maioria da audiência desse filme. Que a maioria da audiência desse filme é branca, como a maioria dos filmes da Disney. Então você tem um problema quando você faz um aceno para um demográfico e o demográfico não responde. Mulheres, tudo bem, conseguiu 68% de perfil feminino nas bilheterias. Barbie conseguiu 71%, Wicked também conseguiu 71%. É menos, mas pelo menos a maioria do público pagante era feminino e isso o filme acertou. Mas não conseguiu despertar a comunidade latina para assistir esse filme. Mas tudo isso poderia passar se a nota do CinemaScore tivesse alta, e não está. Não estou nem falando de Rotten Tomatoes, que foram os críticos que não gostaram, que deram nota baixa. Não estou falando da nota do público, que também passou raspando 70%. Estou falando do CinemaScore, que é uma avaliação feita na saída dos cinemas. E Branca de Neve está com B+. Todos os live actions Disney tiveram um A, pelo menos, um A menos. A menos, A ou A mais. Branca de Neve é o único live action da Disney a conseguir um B. Isso quer dizer que
muita gente saiu decepcionada do cinema. E isso vai gerar boca a boca negativo. Isso vai gerar problemas na continuidade dessa bilheteria. E é por isso que eu não acredito que Branca de Neve consegue se recuperar desse baque do primeiro final de semana. Todas as notícias são ruins. Todos os sinais são negativos. Todos os vetores apontam para baixo. Então, acho que temos um flop na mão. Eu sempre insisto aqui no canal, um flop acontece quando as expectativas do estúdio são frustradas. E eu acho que as expectativas da Disney foram muito frustradas nesse ponto. Repetindo, não que Branca de Neve vai dar prejuízo, não vai. A boneca da Branca de Neve, da Rachel Zegler, foi a campeã de vendas da Amazon. E mesmo se as vendas não fossem altas, só o licenciamento da Mattel da marca Branca de Neve já é uma grana preta. E fora todos os outros produtos Branca de Neve que a gente está vendo nas lojas, tudo isso é dinheiro, tudo isso é grana que entra na Disney. Então eu acho que esse filme, mesmo que não se pague nas bilheterias, acaba se pagando no digital, acaba se pagando na venda para televisão aberta e fechada. Tem outras maneiras de se pagar um filme. Não acredito que Branca de Neve tenha saído sem estar completamente pago já. Mas é uma vergonha, é um vexame que uma das princesas mais icônicas, a primeira grande princesa do cinema de Walt Disney, não tenha conseguido um sucesso minimamente razoável nas bilheterias. Vamos lembrar que A Pequena Sereia, que foi um filme também muito criticado, que também tinha uma rejeição imensa, A Pequena Sereia estreou com 95 milhões de dólares. 95 milhões de dólares. Branca de Neve tem 43. É muito, muito baixo. Vamos acompanhar nas próximas semanas, vamos ver como vai ser o segundo fim de semana, mas uma geral aqui de tudo que aconteceu, aqui sem teoria da conspiração, sem achismo, só fato. Tudo que aconteceu tá na mesa e aí a gente consegue entender por que esse filme teve tantas dificuldades e porque o resultado tá bem aquém do esperado. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.